Astrônomos recentemente revelaram descobertas surpreendentes sobre a atmosfera de Saturno, com base em uma nova imagem capturada pelo telescópio espacial James Webb, da NASA. Nessa imagem, Saturno aparece extremamente escuro devido à absorção quase total da luz solar pelo gás metano. Os anéis, no entanto, permanecem brilhantes, criando uma aparência incomum para o planeta, de acordo com a NASA. As luas de Oni, Enceladus e Tétis de Saturno podem ser vistas no lado esquerdo da imagem, enquanto a divisão Cassini, em que os anéis A, B, C e F são mostrados no lado direito. A divisão Cassini é a maior lacuna nos anéis de Saturno. Essa imagem é a primeira a observar os anéis do planeta no infravermelho próximo usando o sensível telescópio James Webb, conforme informado pela NASA. Localizado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, o telescópio observa o universo com comprimentos de onda de luz mais longos do que outros telescópios espaciais. A imagem foi capturada pela câmera infravermelha do Webb, conhecida como NIRCam, como parte de um programa que envolve exposições profundas e detalhadas de Saturno. Essas exposições testam a capacidade do telescópio de detectar luas fracas ao redor do planeta e seus anéis, o que pode fornecer informações sobre os sistemas atuais e passados de Saturno. Surpreendentemente, as grandes estruturas difusas no hemisfério norte de Saturno não seguem as linhas de latitude do planeta, resultando em uma imagem sem a aparência listrada normalmente associada às camadas atmosféricas mais profundas de Saturno, de acordo com a NASA. As diferenças entre os polos norte e sul de Saturno são normais, pois o hemisfério norte experimenta o verão enquanto o hemisfério sul sai do inverno escuro. No entanto, a aparência mais escura do que o normal do hemisfério norte pode ser resultado de um processo sazonal desconhecido que afeta os aerossóis polares. O brilho próximo à borda do disco de Saturno pode ser devido à fluorescência de metano em altitudes elevadas, o processo de emissão de luz após sua absorção, ou emissões na ionosfera do planeta, ou ambos. O telescópio espacial James Webb foi lançado no dia de Natal de 2021 e possui a capacidade de estudar o início dos tempos, buscar formações não observadas entre as primeiras galáxias e examinar nuvens de poeira onde estrelas e sistemas planetários estão se formando. Essa imagem detalhada foi capturada apenas algumas semanas após o telescópio detectar uma erupção recorde de uma pluma de água na Lua de Saturno, Enceladus, que alimenta o anel e difuso de Saturno. Ao longo dos anos, a atmosfera e os anéis de Saturno foram estudados por outras missões, como a Pioneer 11 da NASA, as Voyager 1 e 2, a sonda Cassini e o telescópio espacial Hubble. No futuro, exposições mais aprofundadas do Webb permitirão que os astrônomos investiguem anéis mais fracos ao redor de Saturno. Essas novas observações do telescópio Webb fornecem apenas uma prévia do que esse observatório trará para a história de Saturno nos próximos anos, enquanto a equipe científica continua a analisar os dados para produzir resultados revisados por pares, de acordo com a NASA. Assim como a Terra, Saturno é inclinado em seu eixo e possui 4 estações distintas, cada uma delas durando cerca de 7 anos terrestres. Durante os solstícios de verão ou inverno, os raios desaparecem quando o Sol está mais próximo do hemisfério norte ou sul do planeta. O equinócio em Saturno ocorre quando os anéis estão inclinados de lado para o Sol. À medida que o equinócio de outono do hemisfério norte de Saturno se aproxima, marcado para 6 de maio de 2025,
espera-se que esses raios se tornem mais visíveis e proeminentes. A causa principal desse fenômeno é o campo magnético variável de Saturno, que interage com o vento solar, criando um ambiente eletricamente carregado. Na Terra, essa interação resulta nas auroras boreais, comumente observadas nas regiões polares. Os raios em Saturno foram observados pela primeira vez nos anos 1980, pela missão Voyager da NASA, mas agora a observação será ainda mais aprofundada. A última vez que esse fenômeno foi observado foi em 2009, durante a missão da sonda Cassini. Como a missão da Cassini foi concluída em 2017 e as sondas Voyager estão inoperantes, o telescópio espacial Hubble continua monitorando as mudanças em Saturno e nos outros planetas a longo prazo. Graças ao programa que coleta dados sobre os planetas externos do Sistema Solar, teremos mais tempo dedicado ao estudo dos raios de Saturno nesta temporada do que nunca, afirma a cientista planetária Amy Simon, comandante do OPAL, Outer Planet Atmospheres Legacy. Embora Júpiter, Urano e Netuno também sejam gigantes gasosos como Saturno, os anéis predominantes deste último tornam-no um laboratório ideal para estudar os fenômenos dos raios. É um fascinante truque da natureza que só podemos observar em Saturno, pelo menos por enquanto, ressalta M. Novos estudos, publicados neste mês de maio, revelaram que os anéis de Saturno se formaram na mesma época em que os dinossauros habitavam a Terra. Os cientistas estão próximos de confirmar essa descoberta e já têm uma estimativa para o desaparecimento desses anéis. Os dinossauros viveram na Terra entre 231 milhões e 65 milhões de anos atrás, enquanto os astrônomos acreditam que os anéis de Saturno tenham menos de 100 milhões de anos. Essa idade corresponde a apenas 2% da idade atual do planeta. Essa estimativa se baseia no cálculo da massa dos 7 anéis e em medições gravitacionais realizadas pela sonda Cassini, da NASA. Os resultados foram publicados em 2 artigos na revista Icarus, no dia 15 de maio, e também na revista Science Advances, no dia 12 de maio. O professor de astronomia Richard Durizin, da Universidade de Indiana e autor principal dos estudos publicados na revista Icarus, destacou que as evidências apontam para algo dramático que ocorreu no sistema de satélites de Saturno nos últimos centenas de milhões de anos. Ele ressaltou que se os anéis de Saturno não são tão antigos quanto o planeta, isso indica que algo extraordinário aconteceu para formar sua estrutura impressionante. A formação dos anéis de Saturno sempre foi um enigma intrigante para os astrônomos. Anteriormente, a hipótese era de que essas estruturas geladas eram jovens, pois não havia sinais de erosão suficiente que indicassem que elas tinham a mesma idade do Sistema Solar, que tem 4,6 bilhões de anos. Agora, essa hipótese foi confirmada. Durante a missão Cassini, que explorou Saturno entre 2004 e 2017, foram coletados diversos dados sobre as estruturas dos anéis. Eles são compostos principalmente de gelo, com uma pequena quantidade de poeira rochosa proveniente de fragmentos de asteroides e meteoros. Esses corpos, semelhantes a grãos de areia, colidiram com os anéis de Saturno, criando detritos flutuantes enquanto os anéis orbitam o planeta. Nas últimas passagens da sonda Cassini, os pesquisadores coletaram dados sobre a quantidade de meteoroides presentes nos anéis, a massa das estruturas e a taxa de objetos celestes que circundam o planeta com potencial de colisão. Todos esses dados apontaram para a juventude dos anéis de Saturno. A incidência relativamente baixa de meteoroides nos arcos sugere que não houve tempo suficiente para acumular poeira cósmica ali. Ao mesmo tempo, os anéis estão perdendo massa a uma taxa de toneladas por segundo, indicando que não devem durar por muito mais tempo. Estimativas anteriores sugerem que os anéis de gelo podem desaparecer nos próximos 100 milhões de anos.
Missões futuras a Saturno devem fornecer mais informações sobre os eventos que levaram à formação dos anéis. Além disso, há a expectativa de descobrir por que a Lua Encélado está liberando materiais orgânicos. Richard Durizen destacou que talvez seja possível encontrar os blocos de construção da vida em Encélado. Essas descobertas ampliam nosso entendimento sobre a formação e o destino dos anéis de Saturno, fornecendo insights fascinantes sobre a história do nosso sistema solar.